A todos a paz do Senhor. Nós estamos com mais uma pré-aula para classes de jovens. Lição de número 3. Davi, o matador de gigantes. Nós temos como resumo da lição: Davi confiava em Deus e, em frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos os nossos desafios que venceremos mediante a fé no Senhor. Salmo 33, 16 diz assim: Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Nós vamos ver aqui os nossos objetivos. Primeiro, descrever o contexto da batalha entre Davi e Golias. Depois, destacar a relevância da confiança em Deus e sensibilizar o jovem cristão sobre os desafios do mundo atual. Então, quem não quer ter uma vida vitoriosa? É o desejo de todos, principalmente do jovem cristão. Porém, há muito perigo durante a jornada cristã. Para muitos, a vida vitoriosa é pautada pelos padrões humanos e consistentes em riquezas, conforto, conquistas e reconhecimento pessoal. São padrões efêmeros que não refletem os valores espirituais que devemos cultivar. Ao entendermos que a vida vitoriosa é aquela que glorifica ao Senhor, compreendemos que as riquezas, o conforto e as conquistas não são proibidas, mas o que motiva as pessoas a buscarem essas vitórias é o que deve ser refletido e irá determinar se é algo conforme a vontade do Senhor. Então, a Bíblia ela orienta nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. 1 Samuel 17, versículos 13 a 16 e os versículos 20, 23 e 24 é o texto que nós vamos ler nesse momento. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primeiro chamado de primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E a gritos então chamavam a peleja. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. Então, aqueles homens israelitas ficaram amedrontados devido ao tamanho de Golias, um gigante forte, e que ali se aproveitava do seu tamanho para desafiar pessoalmente os israelitas e zombava de Deus. Davi aceitou o desafio de lutar contra o gigante. E disseram: não vá, porque ele vai lhe estraçalhar. Mas Davi foi na direção de Deus e conseguiu derrotar o gigante filisteu. O desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo, a carne e o inimigo de nossas almas. Para alcançarmos a tão almejada vitória, claro, devemos seguir o exemplo de Davi, resistindo ao inimigo e vencendo em nome de Jesus, porque a vitória é sempre nossa, é sempre de quem confia no Senhor. Vivemos tempos difíceis,
como também os israelitas estavam ali vivendo tempos difíceis. Eles estavam cercados por todos os lados. Os inimigos lhe apertavam e Golias estava zombando do exército e também zombando de Deus, o Deus de Israel. Quem era esse Golias? Era um guerreiro de Gate, que tinha uma altura aproximada de 3 metros, uma armadura extremamente pesada, um imponente capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um tear. 1 Samuel, está ali escrito 17, do 5 ao 7. Era a imagem da força humana desejada pelos mais habilidosos exércitos da época. Mas Davi o venceu pela força de Deus, pelo poder que Deus lhe concedeu. Então, observamos que a nossa vitória não vem de nós mesmos, porque o gigante está a nos afrontar e nós temos que vencer em nome do Senhor Jesus. Alguém que sabia em quem confiar. Davi, ele não aceitou aquele insulto do gigante Golias e partiu para o confronto. E Deus lhe deu a vitória. Missão cumprida. Davi conseguiu abater o gigante, cortar sua cabeça e ali Israel foi vitorioso. Por quê? Porque Davi derrotou o gigante. O rei Saul, mesmo relutante, aceitou a proposta de Davi e depois, quando realmente viu que Davi venceu Saul, ele ficou assim satisfeito, mas depois nós vamos ver na sequência o que aconteceu. Por que Davi venceu o gigante? Porque sua confiança estava em Deus, no poder de Deus. E isso fez toda a diferença. Davi venceu Golias porque ele confiava no Senhor. Jovem cristão, a luta contra o mundo é uma luta feroz, semelhante à luta de Davi contra o gigante Golias. Um dos Golias dos dias atuais é o relativismo, principalmente nos âmbitos moral e religioso. Esse relativismo se refere a um sistema em que as verdades absolutas são questionadas e desvalorizadas, ou seja, estão sempre sujeitas aos pontos de vista de quem quer que seja que observa. Porém, nós temos a palavra de Deus e precisamos enfrentar esse mundo perigoso como Davi enfrentou o gigante, confiando no Senhor. Venceremos porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Ao longo de nossa vida, nós enfrentaremos muitos desafios, principalmente jovens. Vocês enfrentarão desafios grandes, não importa qual a dimensão, mas tendo confiança no Senhor, deixando o Espírito de Deus guiar vocês, vocês vencerão como Davi venceu o gigante Golias. Seja vencedor, confie em Deus, Deus os fará mais que vencedores. A todos, nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula.